tem tempo para fechar e não é como no tempo Glauber que a gente fechava quando a gente quase bem queria, a não ser quando o próprio espírito do Glauber na gatinha mandava a gente embora. Que a gata era fêmea, mas era Glauber, né? Então, uma coisa meio trans. Mas a gente queria, em primeiro lugar, parabenizar não só a ambos os realizadores, mas eu acho que a curadoria de um cineclube, ela tende a querer tentar tensionar algo para além do que nós já vemos nos filmes isoladamente. Então, se eles puderem em conjunto dizer algo mais, tanto quanto melhor, e é o que nós esperamos tentar ocasionar para vocês como espectadores. A gente vai fazer perguntas breves. Eu vou só pedir para que todos possam ter a chance de falar, que as perguntas sejam breves, até para que eles também possam formular respostas mais sucintas para vocês, para que todos possam ter a chance. Gostaria de começar mencionando por que a gente usou a palavra afetos, além do futebol. A gente tem que lembrar que afeto, que vem de afecção, também vem de afetar. Não é só uma coisa boa, não é só o que nos afeta positivamente, mas também coisas atravessam os nossos corpos e as nossas sensações negativamente. Então, nós temos aqui várias paixões que acabam escalonando para um lado negativo do que o futebol, para tudo de bom que ele pode ocasionar, também tem um outro lado da moeda, que são tensões, preconceitos sociais. A gente vê muitas agressões em ambos os filmes, que vem de masculinidade tóxica, que a gente sabe que é uma questão hoje em dia cada vez mais em voga de se botar em pauta. A gente não olha para nós mesmos e dizemos: nossa, eu posso estar perpetuando uma masculinidade tóxica. O que é isso para mim e para os meus irmãos, para os meus parceiros? O que isso é de ruim, de negativo? E vocês vejam que até mesmo o mais estrela da equipe era também ele mesmo bastante, digo no aspirante, né? Ele mesmo, o melhor da equipe, também era alvo daquelas palavras. Também era alvo da brincadeira negativa, pejorativa dos amigos. Então, nem ser o melhor, vamos dizer assim, te absolve de ouvir as questões negativas do pejorativo do esporte. Até mesmo a menina, que é até um personagem bem forte no Aspirante, ela também é bastante agressiva. Para ela sobreviver naquele meio, ela agride primeiro. É porque ela percebe dessa forma. E, ironicamente, a mãe dela é quem primeiro traz a palavra à tona. É uma guerra. Futebol tem inimigo. É uma guerra. Até o próprio plano, se vocês perceberem, trata um plano de guerra, né? Na frente você vê o foco, atrás você vê sem foco. Literalmente se divide ali um meio campo e você tem um campo de guerra ali. Os que estão no foco e os que estão fora do foco. Aí vocês tomem quem está certo e quem está errado como quiserem. Apenas existe um lado no foco e outro fora do foco. Os tambores também de guerra, né? Os tambores de guerra. E a mesma coisa você percebe no Pele Suja, Minha Carne, porque ambos têm uma filmagem incrível de futebol, devo dizer, e de formas completamente distintas. Enquanto num os planos têm uma montagem muito mais do toque, das sensações do corpo, muito mais picotada e não se importa necessariamente com a individualidade do jogador, e sim com o toque e o que eles se encostam no sentido de tensionamentos mais físicos que levam ao psicológico. O outro psicológico está mais aberto, está na expressão, tanto física quanto corporal, facial. Então, uma primeira pergunta seria como vocês chegaram à ideia de filmar respectivos filmes e como decidir a linguagem que iria falar sobre essas tensões. Primeiro, Bruno. Boa noite, gente. Obrigado pela presença de todo mundo. Então, eu acho que a primeira, talvez ali, a primeira ideia, a primeira concepção do filme veio muito atrelada a essa ideia da masculinidade tóxica e tal. E aí, pensando muito assim, eu sou carioca, mas só agora, por conta da faculdade, que eu vim de fato morar aqui. Antes eu morava no interior do estado, mas mesmo no interior também, essa cultura do futebol, ela é muito presente e ela está muito já no nosso imaginário, assim, associada também a essa ideia da masculinidade, toda essa performatividade, assim. Acho que as duas coisas estavam muito ligadas desde o início, então acho que acabou sendo uma escolha muito natural trazer um pouco desse universo, assim, né? Ainda que eu pessoalmente não me visse tão inserido, assim, por, enfim, não acompanhar e tudo mais, acabou vindo dessa forma.
E a escolha para filmar, então, eu acho que, na verdade, assim, o futebol, a gente, inclusive o fotógrafo está aqui, que é ali o Vitor Novaes. Uma salva de palmas, gente. A gente tinha enfim, nas discussões de decupagem, que foi trabalhar de uma forma até bastante, assim, eu sempre falo, muito colaborativa, assim, não havia talvez uma posição minha, assim, muito, não sei, mais assertiva. Acho que a gente teve um processo que partiu muito, assim, dos dois e tal. A gente tinha uma decupagem que era talvez um pouco mais engessada, assim, inicialmente. Então, por questões de orçamento e várias outras questões, quando a gente se deparou com o set, a gente acabou, não, peraí, reseta e vamos tentar um outro olhar, vamos buscar uma outra coisa. Então a gente foi entendendo ali com os meninos, de fato aconteceu um jogo ali, e a gente foi se entendendo ali com eles como é que essa câmera deveria se guiar. Então na montagem é que veio, no caso, talvez assim, com esse material ali mais, enfim, bruto, é que eu fui também me entendendo cada vez mais com esse olhar. Então foi uma coisa que começou desde a ideia, né, do roteiro, até finalizar na montagem, que é isso, como eu fiz a montagem junto com a Gabriela, que não está aqui, mas foi um processo de entender esse filme, realmente da ideia até ele ali na última etapa, na montagem. Assim. Bom, diferente do Bruno, assim, o projeto surge de uma paixão por futebol, uma vontade minha e do fotógrafo Pedro, de sempre, a gente é amigo de faculdade, a gente estudou, né, na mesma sala da UF, da gente sempre querer fazer um filme sobre futebol e a partir do momento que a gente começa a pensar que eu começo a escrever o roteiro, eu começo a me questionar do que eu tenho interesse em falar sobre futebol e fui me dando conta de que a história dos vencedores já é muito contada, a gente acompanha, né, na mídia, enfim, tanto os dramas quanto as conquistas e tal, e que o que me interessava mais era falar sobre o que acontece com a grande maioria dos meninos que tentam a vida no futebol, que ficam pelo meio do caminho, enfim, até todo o nosso elenco, tirando os dois meninos protagonistas, mas todo o resto do elenco do time de futebol eram meninos que estavam até nesse momento de tentar, alguns já tinham passado da idade, mas estavam justamente nesse momento tentando, assim, enfim, eu tive ano passado em Saquarema com eles e todos já mudaram, já seguiram para outro caminho, porque como o próprio personagem do filme, assim, tipo, não passaram pela peneira. Então esse foi a gênese do projeto, foi esse desejo de falar sobre isso e aí chegamos a esse personagem, fomos escrever esse personagem. Então acho que toda a postura de câmera no filme está muito ligada ao personagem, né? Tipo, o que me interessa no filme não é um filme sobre futebol, é um filme sobre personagem. É muito mais um filme sobre uma investigação desse personagem do que um filme sobre futebol propriamente dito. Então esse personagem, o filme, ele está praticamente em, sei lá, 95% dos planos do filme, ele está sempre a câmera em foco nele, nessa cena que você descreveu, mas mesmo nas partidas de futebol. A câmera está sempre olhando para ele, seja ele com bola, seja ele sem bola. Vendo o filme do Bruno, eu fiquei... aliás, só um PS antes, cara, eu achei muito legal a curadoria mesmo, porque tem vários planos iguais nos filmes. Assim, fiquei um pouco impressionado, assim, tipo, começou a falar, caralho. Masculinidade positiva. E aí, quando começou a partida de futebol dele, tipo, eu vi, cara, como tem muito mais ritmo e tal, eu fiquei na hora pensando sobre isso, inclusive, assim, que também tem uma coisa característica da próprio jogo, assim, uma pelada é um jogo muito mais rápido, né? Um jogo que a bola realmente não para e é o ritmo que ele deu à pelada. Um jogo de campo é um jogo... Tem que ter estratégia. Não, é um jogo muito morto, assim, se você ficar olhando um jogador, você vê ele tocar na bola, sei lá, 5 minutos ao longo de 1 hora e meia de partida, assim, às vezes.
Então, sobretudo no jogador de ataque, como era o caso dos personagens. Então, eu acho que já é inerente isso da própria tipo de partida, mas também eu acho que do tom que a gente procurava. Tipo, no filme dele era uma tensão que eu acho que se iguala mais ao último treino do aspirante, que é a cena dos tambores e tal. O resto é muito mais na frustração e a observação do personagem. E a gente também botou a molecada pra jogar de verdade, assim, foi, cara, um dia pesadíssimo, inclusive, porque debaixo de um sol da porra, assim, eles ficaram, sei lá, 4 horas jogando uma partida de futebol, assim. E a gente assumiu indo contra essa máxima de que não se sabe filmar futebol no cinema brasileiro, assim, a gente pensou que, assim, não, é uma grande mentira, porque 2 vezes por semana a gente acompanha futebol e ninguém reclama que é mal filmado. Então a gente assumiu a mesma postura de câmera de uma partida de futebol. A gente botou 3 câmeras do lado de fora do gramado, com lentes mais fechadas, e botou a molecada para jogar bola. Assim, até uma pequena curiosidade, no início o nosso time estava tomando de lavada, assim, aí eu ia expulsando jogadores do outro time aos poucos. No final, acho que a gente terminou com os 3 jogadores a mais, e aí deu para filmar bastante cena de ataque. Eu sei que o Cavi tem uma pergunta específica para fazer em termos técnicos, mas eu até deveria reiterar. Eu gostei muito de, antes da gente ter entrado, você ter lembrado que o Cavi chegou a te dar uma aula lá no curso, e o Cavi estava ali, né, durante seu filme, mais para depois, reiterando certos elogios especificamente técnicos do seu filme e ficando bastante surpreso e encantado. E é uma questão que eu vou dar o microfone para ele fazer, mas que eu reitero até a ambos, que eu acho muito interessante o quanto a regionalidade ela é muito pouco expressada. Só em uma cena é dito Saquarema, em uma cena é dito o teste lá no Rio, e em uma cena o metrô diz São Gonçalo. Então, a regionalidade é muito pouco expressada, mas a gente sente em ambos os filmes a localidade sendo um personagem. Eu até reitero também um elogio ao Ives, porque Samantha está filmando, não vai poder fazer o comentário, mas o primeiro namorado dela foi um jogador de futebol. E ela reconheceu a maior parte dos lugares que você filmou, ele teve que jogar em alguns daqueles lugares. Ela disse, o trabalho de pesquisa dele foi incrível, porque realmente tudo isso daqui faz parte da vida do jogador. E ele até chegou a ser contratado para jogar lá na Alemanha. Que, aliás, graças a isso, ela deu mais gracinha para vir para mim. Obrigado, cara. Muito bom você estar aí na Alemanha. Continua, faz sucesso. Mas essa questão da localidade, da regionalidade, leva a uma questão que o Cavi falou técnico. Eu nem lembro. Eu estou brincando. Na verdade, assim, eu queria falar uma questão mais pensando em decupagem mesmo, assim, de direção, de escolha de como filmar, de como botar a câmera. E aí, no seu filme, no primeiro plano, eu acho que é dentro do trem, né? Eu fiquei com a impressão que no reflexo você via a pessoa filmando ali, né? Quando passava uma superfície preta, você via o reflexo de quem estava dentro do trem, e você via uma pessoa, parecia uma garota com uma câmera pequenininha assim, parecia até um iPhone. E eu achei interessante também porque filmar no trem eu sei que é difícil, complicado de autorização. Eu já filmei várias vezes escondido. Não sei se você estava filmando escondido também, provavelmente. Pelo tamanho da câmera eu suspeitei. E achei interessante também, comparando um filme com o outro, a forma de decupar e de filmar o futebol também, voltando ao que ele falou, mas também o filme como um todo. O Ives, acho que desde o curta dele, eu lembro que eu vi o curta dele pela primeira vez, me incomodou muito, assim, mas pro bem, que quase não tinha corte, né? Eram planos longuíssimos, que me angustiava. Falei, caraca, isso não vai cortar, não vai cortar. Não cortava nunca, assim. E o seu filme tem uns planos lindos, assim, mas enormes também, que deixa os atores interpretarem. Aquele plano do alto lá, a câmera meio que faz um 180 graus ali neles, ali devagarzinho. Aquela cena dentro da casa, que fica só no foco, a família toda fora de foco, e fica um tempão ali, uns 5 minutos a cena rolando, acontecendo assim. A do atropelamento. Você tá Também. vendo o carro passar. Você tá vendo o carro passar. Você sabe que alguma coisa vai acontecer, porque você tá vendo o carro passar. Mas essa nem é tão longa, talvez. É menos, mas assim, de uma forma geral, quase todo o filme é composto de cenas mais longas, assim, cenas que você
tipo, deixa o plano o máximo possível, assim, quanto pode, sem cortar, assim, uma expansão do tempo, não sei, ou uma dilatação, ou o contrário, que é bem interessante, assim, olhando, me chamou muita atenção. Já a sua tinha mais cortes, era quase o oposto, assim, era mais cortadinho, assim, também. Até achei interessante você falar lance da pelada, realmente, que a pelada é uma coisa mais rápida, enquanto o jogo de campo é uma coisa mais assim, aberto, assim. Queria que vocês falassem sobre isso, essa decupagem, assim, esse pensamento cinematográfico como diretor, assim, no seu caso, você elaborou isso? Você tinha uma decupagem prévia ou foi uma coisa que você foi construindo, uma coisa comum também, de você não decupar, você às vezes encontrar a filmagem durante o processo? Eu faço muito isso às vezes, e na edição talvez também, ter esse ritmo, e depois você falava do seu também. Então, o futebol foi, de fato, na decupagem do filme, acabou sendo a exceção, exatamente porque a gente gastou muito tempo pesquisando como filmar esse futebol. A gente já tinha, enfim, esse olhar afetivo e do toque, tudo isso já fazia parte do conceito do olhar que a gente queria lançar ali para pelada. Mas a gente não estava conseguindo se resolver na pré, então foi um trabalho ali realmente na hora de entendendo a movimentação deles ali naquele espaço também, que a gente tinha fechado um outro espaço e deu um problema e a gente acabou conseguindo essa locação de última hora, inclusive que eu adoro, assim, acabou sendo muito bom a gente, enfim, ter perdido a outra, mas então, a decupagem nas cenas de futebol foi realmente ali muito na hora, entendendo na nossa relação ali com os meninos e tal, com a partida. E já no restante do filme, de fato, existia uma decupagem, né? Claro que em set sempre acaba rolando, principalmente por conta da locação, acaba rolando algum tipo de adaptação, assim, mas a gente tinha já bem, assim, fechada essa decupagem. Eu acho que, assim, os planos, eles são realmente bem mais curtos do que no filme do Ives, mas é mais ou menos ali, se a gente notar, a gente tem mais ou menos um plano por cena, quase, assim, né? Cada plano a gente tem ali uma cena, uma locação diferente. Então, esse olhar um tanto... Eu acho que tem também, por ser um curta que se passa tem várias cenas, mas assim, eu acho que existe um olhar um pouco, talvez, paciente ali. E eu acho que também existe um olhar muito direcionado pro personagem, como você falou também que tem no seu. Então, eu acho que entender esse olhar estava também muito no próprio entendimento da minha relação com esse personagem, de uma certa forma, assim. Um personagem que se vê muito vulnerável nesses espaços, então também uma certa preferência, às vezes, de filmar pelas costas, e até para que a gente, enquanto espectador, não conseguisse acessar completamente esse personagem. Eu acho que, enfim, a expressão comunica muito, então, e o Diego, né, que é o ator, ele tem muita expressão, assim, o olho dele, inclusive, foi isso que fez ele conseguir rapidamente o papel, depois de quase 3 meses procurando, fazendo vários testes de elenco e tal. No momento que ele chegou para fazer o teste, 5 segundos, assim, ele, com o olhar, ele já, tipo, me conquistou ali. Mas então, era muito entender sempre a cada cena, a cada plano, que relação a gente estava querendo construir ali com o personagem, tirando também alguns outros momentos, por exemplo, com a água vindo com a espuma branca ali pro ralo, ou as meninas conversando ali na sala, né, um grupo de meninas brancas, e quando ele está na sala, ali ele também rodeado de pessoas brancas. Então era isso, era realmente entender a cada passo do filme, né, a cada plano, o que a gente queria contar, e sempre tendo ali como eixo o João, né, que é o protagonista. Eu lembrei um pouco do Moonlight. Não, só uma observação. Uma coisa que eu fui vendo no seu filme, em alguns momentos me remeteu àquele... Você viu o Moonlight? Sim. Né? Não sei, aquela parte que ele está sem camisa em frente ao espelho, se olhando ali, o corpo ali, aquelas coisas de costas também. Não sei,
Você já tinha visto antes, depois, não nada a ver? Então, O filme dele é de antes do É, lançamento. é engraçado porque, então, Moonlight saiu pouco depois, né, que o filme saiu, começou a circular, e muita gente entrou em contato, assim, comigo, tipo, Bruno, caramba, tem muita coisa também, vários planos semelhantes, assim. Eu acho que isso diz muito, na verdade, assim, eu acho que isso parte talvez muito, até pensando num cinema negro de uma forma mais geral, assim. Há pouco tempo eu escutei uma definição, uma mulher falou que o cinema negro ele é muito 3x4, assim, tende a ser muito 3x4. E eu na hora que ela falou eu não entendi, mas aí, enfim, alguns segundos depois pensando, e aí eu comecei a refletir muito em cima daquilo, né, 3x4. Eu acho que essa forma como o negro, né, considerando também esse histórico desses corpos que não tiveram até pouco tempo acesso, né, digamos, a ferramentas para impulsionar essa voz deles, que estava sempre ali muito calada e tal. Eu acho que existe uma tendência muito natural nesse cinema negro a colocar, e aí por isso, falando do Moonlight também, nisso, tentando englobar Moonlight, uma tendência muito a se colocar ali enquanto corpo naquilo e eu acho que essa relação também com o espelho é uma coisa que eu vejo muito, assim, muito frequente em outros filmes também, uma coisa com a imagem, de como, enfim, como essa imagem ali do corpo é refletida, como ela chega de volta, enfim, todas essas questões. Eu acho que isso é muito recente ainda pra gente mesmo, que no caso eu me colocando enquanto cineasta negro, tipo, ainda é muito recente pra gente entender essa relação, mas já dá pra, pegando assim, fazendo um breve panorama desses filmes mais recentes, já dá pra perceber que existe sempre uma relação muito forte assim com o corpo. Então, eu acho que também uma tendência natural a se chegar sempre num lugar muito ali desse corpo, né, enfim, uma coisa realmente muito 3x4. Assim. Não sei se fez sentido o que eu falei. Posso dar uma dica? Gente, para todo mundo que amou os filmes do Bruno e o Moonlight, vejam Pariá. Eu sei que é chover molhado para alguns, para quem não ouviu falar, procura o nome. Pariá, acaba com H, se escreve como se fala, e é da Dee Reese, que agora vai lançar o novo filme dela, Mudbound, que ia para a Netflix, mas porque deve receber indicações ao Oscar, eles vão lançar nos cinemas. Mas é um filme com a Netflix. Mudbound é o novo, o Pariá é o antigo dela. Não percam, é incrível. E ela já vinha fazendo um pouquinho dessa experimentação também que o Barry Jenkins faz em Moonlight e que pegou todo mundo de surpresa. Mas aí também leva até uma outra questão no cinema. Por que as mulheres, ainda mais o recorte, né? Mulheres negras, gênero, racial, tem ainda menos chance do que os homens, mesmo no recorte racial, em termos de orçamento, em termos de distribuição, em termos de lançamento. O filme nem sequer foi lançado no Brasil. Ele existe, vocês vão achar em locadora, vão achar na rede, mas, para vocês verem, existe uma diferença ainda de tratamento, infelizmente. E o de gênero ainda tem um recorte pior na hora de tratamento com o circuito. Sobre decupagem, né? Bom, na verdade, sempre a gente falava, era uma conversa minha com o Pedro no set, que a gente tinha um filme de decisões e não de opções, né? A gente não tinha tempo para ficar decupando o filme, então calhava esteticamente para a gente resolver as sequências todas em um plano ou pouquíssimos planos. E a gente começou a adotar isso como, enfim, naturalmente conversando e tal, isso tornou-se a opção estética do filme. E salvo quando tem o Bento também, o Bento ele acelera, cenas que o Bento está em quadro, ele acelera mais a ação, né? Ele é um personagem que é menos estático que o Júnior, então a gente decupa mais as cenas, a gente corta mais quando ele está em cena. É isso, e aí tendo... Tem o futebol também, um pouco de câmera lenta, né? Tem câmera lenta em algumas partes, não só no futebol, assim, em chuveiro. Na verdade, assim, tem às vezes mínimas ralentações em outras partes que são mais Isso foi pensado na imperceptíveis. filmagem ou foi na finalização? Na filmagem. Mas você já havia previsto todo o som e trilha que inserir junto com essas técnicas? Porque... Nada.
Até Uma por você Não, próprio. assim, a gente ficou mais tempo editando som e fazendo trilha do que montando filme, assim. A gente ficou muito tempo a trilha vinha, voltava, aí eu comecei a picotar a trilha do Lucas, de mandar coisa pra, assim, voltou muito, assim. Outro dia eu tava vendo a quantidade de opção de trilha que ele me mandou, porque chegar nessas partidas de futebol foi muito difícil. As cenas mais difíceis de montar foi a partida de futebol e a sequência inicial também. Uma cena bem difícil de montar, foi mais chata do que difícil, porque é praticamente quadro a quadro mesmo que a gente monta. Boate, né? A gente fez, tinha um estrobo mesmo na boate, só que aí o estrobo, Achei que vocês tinham feito uma pós. Não, tinha estrobo mesmo, só que aí o estrobo, ele às vezes não bate no batimento da câmera, então ficam uns planos pela metade, e aí tinha pessoas fumando cigarro, quando fumava cigarro, o cigarro iluminava o rosto e matava o estrobo, então a gente foi picotando tudo, assim, e trabalho de louco esse aí, assim, E a partida de futebol foi bem demorado mesmo, até encontrar o ritmo que a gente queria na partida de futebol, e a trilha sonora foi muito difícil mesmo, assim, da partida, foi o que a gente mais demorou a chegar, e mais. Sobre a coisa da espacialização e tal, assim, porque a ideia assim, era que fosse um microcosmo do Rio de Janeiro, que fosse uma cidade do interior com características semelhantes à do Rio, que aqueles jovens daquelas equipes amadoras pudessem experimentar um mínimo de fama que não experimentariam aqui no Rio, nesse anonimato deles, mas que lá eles poderiam ter. Mas, ao mesmo tempo, não importava a gente esconder que lugar era assim, não precisava falar, não precisava apresentar o filme Saquarema 2012. Mas não era necessário esconder isso também. Então, saindo naturalmente numa frase, numa fala, e foi só o Gucci que fala, né? Que ele fala Via Lagos e Saquarema. Mas tem a praia também do surf, né? Podia ser aqui também. Não, aqui não podia porque não era Rio de Janeiro, porque é uma praia deserta, porque, enfim, tem uma série de características que você vê que não é o Rio de Janeiro, mas os próprios estádios que a gente filma e tal, não são Rio de Janeiro. Esqueci Uma de pergunta, reserva. você viu a projeção? A projeção não estava ok? Porque eu achei um pouco estourado no branco, assim. Não, eu acho que isso mesmo? ele é bem desaturado o filme, ele é bem desaturado. Deixa eu ver. Vou abrir para o público, gente. Vamos lá. Olha, boa noite. Meu nome é Marina, eu sou muito envolvida com o cinema e eu queria assim, parabenizar vocês em relação ao som, porque incrível. Vocês já falaram tudo, a fotografia o pessoal observou e tudo. A gente, quando é envolvido com cinema, acho que algumas pessoas devem estar se perguntando, nossa, mas ela fala de som. Quando a gente é envolvido de cinema, a gente sabe o que é o som do filme ser finalizado com muita qualidade. E eu fiquei muito impressionada, logo quando começou o curta, com a cena do metrô. A captação de som dentro da cena do metrô. Logo depois, seguindo para a captação de som do banho do protagonista, a qualidade com que a água foi captada. Isso realmente, assim, pessoas que fazem o cinema, que são envolvidas, que pensam, então desculpa aí, gente, mas é um som mesmo que eu quero falar. E em relação ao longa também, que você até comentou agora, do estrobo, tudo, eu falei, gente, o que é aquilo? Eles tiveram muito trabalho, vocês tiveram um trabalho árduo, com certeza, já estou afirmando isso, para que o som de vocês ficasse nessa qualidade. Parabéns. Se vocês quiserem falar alguma coisa sobre, mas só tenho a dizer isso. Cavinho, você quer aproveitar que o microfone está vamos lá, perto? A gente faz do alto ele aqui. hoje. Pode ser, gente? A minha pergunta também é sobre som. Sem querer ser monotemática, que realmente o som chama a atenção, né? Não as músicas do filme, mas os efeitos sonoros, né? Eu acho que o Ives trabalha muito bem nisso de
usar efeitos sonoros como elemento da narrativa do filme, né? Vocês falam dos tambores, ela falou do banho, eu digo mais, eu falo também do mar batendo nas pedras, fúria, do som do ônibus o tempo inteiro, né? Ali denotando uma estabilidade emocional do personagem, né? Eu acho que esse é o grande lance. Eu queria saber de você, Ives, que tem esse passado como operador de áudio, né? Qual é a importância desse tipo de narrativa sonora no cinema, né? A gente tem vários exemplos de filmes que isso funcionou de maneira magistral, né? Posso citar aqui um filme brasileiro chamado Rifle, né? Que eles usaram toda a trilha sonora em cima de um arame, batendo em cima de um arame, que ficou sensacional. Também um filme do Fassbinder, chamado Terceira Geração, no qual a trilha sonora é toda um rádio ligado o tempo inteiro, né? Que incomoda o espectador, enfim. Para você, qual a importância desse tipo de som diegético, né? Que é chamado, né? Que está a diégese do filme, apesar de não estar ligado com os personagens diretamente, né? Mas a partir da sugestão a gente faz essa associação com o drama do personagem, né? Então, eu queria ouvir ele falando um pouquinho disso, por favor. Eu queria fazer uma pergunta dele também para o Bruno em relação à água, porque eu vejo que a água é um personagem muito importante no seu filme. Seja chuveiro, seja a chuva, eu acho que interliga eles. Só para complementar. Você quer? Eu acho que também, por eu ter trabalhado muito tempo com som, eu sempre tive um desejo de fazer um filme que tivesse um desenho de som criativo. E eu acho que isso, inclusive, influencia na própria escritura do roteiro, que é um roteiro que 1/3 do filme só tem diálogos, né? O resto, 2/3 do filme é sem diálogos, sem falas, né? E eu acho que, acredito muito que são nesses espaços sem falas que a gente consegue observar mais as nuances do som, né? Quando tem cena com diálogo, acaba que a voz se sobrepõe a qualquer outro som da cena, né? Fica como elemento sonoro principal da cena, e nessas cenas com ausência de diálogo a gente consegue observar melhor o som. Isso certamente, pensando sempre, se meu foco no filme sempre é o protagonista, esse som também vai estar sempre ligado aos sentimentos do protagonista. Trabalhando esse som de uma forma hiperrealista, às vezes, sons mais amplificados do que eles são. Quando o Júnior está trabalhando, todo saco que ele coloca, tipo, o som é muito mais alto do que o som realmente para dar a dureza do personagem. E uma coisa que eu gosto muito de trabalhar também é com dinâmica de som entre as cenas, né? Tipo, cortar de cena silenciosa para cena barulhenta e vice-versa, que eu acho que isso também ajuda ajuda as elipses no filme e ajuda a instaurar essas sensações do personagem. Acho que, se eu lembrar de mais algo. Uma curiosidade só é que os dois amigos nossos que fizeram o som, era a primeira experiência deles com som direto. Na verdade, assim, a maior parte da equipe estava ali em sua primeira experiência na sua função. Então, vou levar esse elogio aí para eles. Claro que o som também se deve muito a quem fez a voz, que foi um dos meninos, que é o Miguel Mermelstein. O Pablo Lemos, ele fez som direto. Hã? Vai contratar pro próximo. E teve também uma ajudinha do Pedro Drummond, lá da UF. E, enfim, falando do som, da água, e também talvez um pouco puxando para falar também do conceito do som no geral. Inclusive, acho que isso que você falou do silêncio pro tal, tipo, isso era uma coisa que me orientou muito na montagem, na verdade, assim. Eu me ligo muito no som para fazer a montagem. Então, eu acho que o Pele ele tem um pouco também esse momento, por exemplo, quando ele tá ali se olhando no espelho pela primeira vez, logo corta por um chute dele ali na quadra, sozinho, chega, eu acho que consegui traçar esse paralelo ali com o seu filme também, um pouco dessa coisa da explosão ali iminente que vem sempre e tal. Mas sobre a água em específico, assim, o filme, ele... Inclusive, eu esqueci de falar sobre a questão da região ali do fim, do primeiro plano, mas acho também que se conecta,
porque o filme ele começa ali no metrô, né, mas o João ele tá no subterrâneo, um pouco mais escuro ali, ele tá vindo de um lugar também, ele tá ali na linha 2, que vem da Pavuna, e ele tá se dirigindo, digamos, e ele se dirige ali, o metrô ele sai ali do túnel, vai pra luz, então isso era de fato um conceito assim também que a gente tinha desde as primeiras discussões ali do roteiro, que é uma espécie, e eu estou falando isso também para relacionar com a água, que é uma viagem também de um certo embranquecimento desse personagem, de uma busca por um embranquecimento ali. Então o som ele destaca também um pouco dessa, falando também da vulnerabilidade do personagem. Eu costumo fazer muitas digressões mesmo, não tem esse problema, mas no final tudo se encaixa. Então o som ele destaca muito essas vozes que estão à volta dele, tanto no metrô quanto na escola, assim. Exatamente também porque existe ali, enfim, tem um conflito ali, né, do personagem, conflito interno que não vem à superfície, vem só de fato ali a superfície no último plano, na última cena, mas esses sons ao redor dele, destacando um pouco também essa vulnerabilidade do corpo dele ali, né, rodeado só de pessoas brancas e tal, e a água como um processo também de lavagem, mas obviamente num sentido deturpado ali no filme, de uma forma violenta, agressiva e tal, também pela forma como ele se esfrega. Eu acho que enfim, tudo isso se encaixa nesse conceito inicial que parte desde o primeiro plano, assim. Inclusive foi através desse primeiro plano, de entender isso, dessa coisa de sair de um lugar para o outro e de que lugar é esse que a gente está saindo, que lugar para onde a gente está indo, que encaminha o filme, digamos assim. Então, acho que as coisas todas se encaixam um pouco dessa forma. Só para lembrar que são 15 para meia-noite, muita gente vai pegar o metrô, então a gente tem que meio que... A gente vai levar agora para a última pergunta. Se tiver mais de uma pessoa, a gente faz em bloco. Tem um dedo ali, mais alguém? A gente fazer em bloco. Tem que ser bem uma pergunta bem... Não é exatamente uma pergunta, são dois comentários bem breves mesmo. Um é sobre, você comentou sobre como foi filmada a sequência do metrô. Na verdade, a gente não estava com uma câmera pequena, a gente estava com uma câmera consideravelmente grande, enrolada em um pano preto, para ninguém perceber que era uma câmera. E você viu a foquista, o monitor, talvez tenha sido ela que fazendo o reflexo. E, na verdade, um comentário sobre o som, porque eu, vindo da UF, a gente vê muito o quanto a foto recebe sempre um status de um certo engrandecimento, assim, e a nossa formação até como fotógrafo, a gente acaba se acostumando a esse certo endeusamento. Mas depois de alguns filmes que eu fiz, alguns projetos, e que às vezes o som tinha problemas, começa a ficar evidente o quanto o som é a primeira forma de você perder o espectador. Não adianta a imagem estar ótima se na hora que os personagens vão falar você não escuta. É a primeira forma. Então, assim, eu acho que esse tipo de comentário e trazer isso para debate para as pessoas tomarem consciência assim, da importância de tudo bem, o fotógrafo quer ou a fotógrafa querem tal câmera, mas será que para o filme, no final, é melhor que tenha essa câmera? Talvez não seja melhor uma câmera mais barata e ter mais lapelas, um microfone eu vou te falar, melhor? eu como produtora, eu penso assim. Eu penso exatamente assim. Eu trabalho na Cadiz. Quer encerrar, galera? Deixa eu fazer um anúncio também rápido. Gente, só para reiterar, como o Cavi falou, os cineclubes permanecem, eles têm página no Facebook, o Cineclube Ação e Reflexão, e o Cineclube parceiro, que é o Cineclube Delas. No mês de dezembro a gente deve fazer a edição do Delas, que deve ser no dia 11, aqui no Estação mesmo, que vai ter também, assim como o Aspirantes, que estreia em fevereiro, né? Deve estrear em fevereiro. Vai ter uma pré-estreia também, chamada Legítima Defesa, é um longa documental, que deve passar com curta premiado, multipremiado, Tentei, da Laís Melo, que também é sobre violência doméstica. E ambos vão ter também um debate com profissionais do meio que vão falar sobre o quanto isso ainda é uma questão, porque quase não é falado, não é expressado na sociedade.
Agora, voltando para os nossos convidados, em primeiro lugar, parabenizar de novo, que eu queria acrescentar também a cena do videogame na TV, não aparece nada, tem alguns alunos nossos aqui, a gente vive puxando a orelha, superfícies reflexivas, eu estou vendo a câmera, e não tem absolutamente nada, mesmo que a foquista possa ter passado a câmera, não, mesmo no jogo de videogame nada passa. Eu não vi como um defeito, não. Não. Vi uma coisa assim... Eu nem achei que fosse foquista, eu achei que fosse uma das passageiras que estivesse ali na lateral passando. Eu nem vejo como da equipe, não. Mas mesmo assim, parabéns mesmo. E reiterar, em primeiro lugar, que aspirantes, ambos com tantos prêmios, o nosso circuito deveria dar muito mais carinho e recepção para ambos os filmes, porque aspirantes, primeira vez foi em 2015, né, a primeira exibição, como um filme, ambos filmes sobre futebol, que é uma das nossas paixões nacionais, não estão, tipo, estreando no circuito do shopping, né, vamos dizer, como um filme pop, até comprado pelo Canal Brasil ontem, porque são paixões nacionais que deveriam, inclusive, estar invadindo muito mais a tela e de maneira a problematizá-las mesmo. Vou deixar encerrado, eles próprios encerrarem, se quiserem falar uma última palavra sobre cada um dos filmes, próximas exibições ou estreia. Em breve. Estrearemos ano que vem, ainda não sei a data, mas estrearemos. Agradecer ao convite, adorei. Enfim, há muito tempo a gente não exibiu o filme também, até passou no Festival do Rio, mas foi em Blu-ray, assim, em DCP. Há muito tempo a gente não exibia, adorei o debate, adorei o bate-papo aqui. Obrigado pela presença de todos. Façam boca a boca, marca, eu quero ver esse filme no circuito. Então, também agradecer a presença, agradecer o convite. Realmente fui muito feliz, assim, muito lisonjeado, inclusive, enfim, você exibiu Pele ao lado do Aspirante, que era um filme que eu gostava muito. E, bem, tem uma próxima exibição que vai acontecer no Festival Visões Periféricas, no dia 2. E eu não me recordo o local. Não é Futuro Ipanema? Não, é na Caixa Cultural. Isso. E é isso, gente. Boa noite.